10 pontos fundamentais para você prevenir pragas e doenças nas suas orquídeas. Pega um lápis, uma caneta, salva esse IGTV, que eu vou falar tudo para você rapidinho, para você aprender e não errar mais novamente aí na sua casa. Vamos lá? Primeiro ponto que é fundamental, que eu quero que vocês lembrem é o seguinte: substrato bem drenado. Se você não tiver um substrato muito bem drenado, provavelmente vai acumular água em excesso, principalmente nas épocas de chuva. Se o seu orquidário for aberto, assim como o meu, sem uma lona plástica, vai acumular água naquele substrato que tenha muito musgo, por exemplo, muito esfagno, ele não vai descer, ou é xaxim, então a água não vai escorrer, vai ficar acumulando muita água ali e provavelmente vai apodrecer raiz até o ponto de subir numa podridão negra e sua planta perder sua planta e até parte do seu orquidário rapidamente. Então o primeiro ponto é ter um substrato bem drenado. O segundo ponto que eu separei é ter um substrato de maior durabilidade e inerte. O que é isso? É um substrato que não vai decompor muito rápido. Quando você tem um substrato que se decompõe rápido, aquele substrato que esfarela muito, que fica até fedendo algumas vezes, né? Um substrato que logo, depois de 6 meses, 1 ano, ele vai estar todo esfarelado, tipo uma areia. Isso é muito comum. Muita gente pega, por exemplo, casca de árvore. Aquelas cascas de árvore que vão caindo, por exemplo, e vai jogando dentro do vaso de orquídea. Essa casca não é uma planta não é um material de boa durabilidade. Então você vai acabar afetando a sua orquídea e atingindo demais ali as raízes. Então provavelmente vai acidificar, vai ficar ácido porque dá acúmulo de sais, de adubação até mesmo, e vai entrar uma doença ali na sua planta. Pode ser uma canela seca, pode ser um fungo, o que for, e aí um fungo de podridão negra, e aí já era, rapidinho você vai perdendo a sua orquídea. Outro ponto, que é o terceiro e muito importante também, é o seguinte: orquidário coberto. Se você puder ter um orquidário coberto, evitar as grandes chuvas de várias semanas, provavelmente você vai diminuir muito a ocorrência de podridão. Porque quando a gente tem 1 mês de chuva direta, chuvas torrenciais, como é nossa região, nosso país tropical, é muito comum de ter muitas chuvas, o substrato, mesmo sendo bem drenado, muitas vezes não consegue secar muito rápido, fica sempre úmido e já era. Então você não tem um controle melhor hídrico da sua planta quando tem um orquidário aberto. Se seu orquidário é fechado, né, com lona plástica, a chuva não vai ser um problema para você. Então provavelmente você vai ser super bem. Mas Léo, a chuva então é um problema para a orquídea? Não, a chuva não é um problema. O excesso de chuva durante muitos dias, que aí pode ser um problema para quem não tem um substrato muito bem drenado. Então, por exemplo, a brita é um material inerte e facilita muito, porque ela garante a você um substrato muito bem drenado. Então é uma ótima indicação para a gente, tá? Então brita no seu cultivo, porque ele não vai decompor, porque ele é inerte, não tem uma decomposição, não vai esfarelar, e além disso também ele facilita essa drenagem para a água entrar, escorrer por dentro das raízes ali e sair no fundo do vaso. Beleza? Então, já falei 3 itens, agora o 4º item. Você sempre tem que esperar secar antes de molhar. Para você prevenir principalmente fungos, que é o tema máximo desse vídeo, que é o mais comum, você tem sim que molhar, esperar a orquídea secar. É sempre esse ciclo, ó. Molha a orquídea, espera a orquídea secar para voltar a molhar. É esse ciclo contínuo aqui que você vai conseguir ter um grande sucesso aí no seu cultivo. Se você molha, não espera secar, molha, não espera secar, molha, a planta nunca seca, não respira, acaba que essa planta vai pegar uma podridão e já era, rapidamente você vai perder. Tá bom? Outra coisa também que eu sempre falo, evitar usar adubo orgânico. Muitos adubos orgânicos que a gente tem no mercado acabam servindo de alimentação para bactérias e fungos. E essas bactérias e fungos acabam proliferando no substrato. É muito comum a gente reparar, por exemplo, orquídeas que depois de anos de adubação orgânica acabaram tendo bactéria ou então principalmente fusariose, que é o fusarium, é a canela seca. Então é muito comum. Cuidado com o adubo orgânico, a gente não indica um adubo, sempre um adubo que seja inorgânico, tá bom? É um adubo melhor, muitas vezes até mesmo preço ou até mesmo mais barato, e acho que não serve de alimento para pragas e doenças, como por exemplo besouros, larva e por aí vai. É muito comum a gente ver larva de mosca, atrair inseto para ali, para onde tem aquele pouquinho de adubo que você joga, isso daí acaba atrapalhando o desenvolvimento da sua orquídea e causa a canela seca. Então, muito cuidado com relação a isso, tá bom? 6º ponto, que é fundamental. A gente sempre fala para você não ficar acreditando e não usar essas receitas caseiras. Chá de canela, água de arroz, farinha de casca de ovo, o que mais?
Enfim, todas essas receitas caseiras que a gente ouve aí, né, que é muito comum. Outro dia chegou uma pessoa para mim e falou água de ferro, de prego enferrujado. Pega o prego, joga dentro de uma vasilha de água e deixa aquela água ali durante 10 dias. Aquela água enferrujada você joga na orquídea. Não façam isso. Essas águas, seja de arroz, seja chá de canela, isso daí não é indicado para você, vai acabar prejudicando a sua orquídea mais do que ajudando. Você tem que ter um cultivo tranquilo, pessoal, natural. Não fica jogando uma coisa que vai prejudicar. O trabalho que você tem de fazer uma água de arroz, de fazer uma canela, você pega e faz um adubo que vai dar muito melhor. Não vai proliferar fungo nem bactéria nas suas orquídeas. Tá bom? Outro ponto que eu separei também, que é muito importante, não colocar a sua orquídea perto do chão, ou então diretamente no chão. O chão é rico em bactérias e fungos, então se você coloca ele no chão, a sua orquídea, somente se chover nessa época, espalha fungo e bactéria por toda a sua planta assim, ó. Da noite pro dia você perde a planta. Ou então você tem uma raiz de orquídea tocando o chão do seu orquidário. Não mexa com isso, não deixe isso acontecer, porque o chão tem fungo. Ah, mas é só a raiz, mas o fungo entra pela raiz e chega até a sua orquídea, tá bom? Lembra disso, tudo que vem pela raiz sobra para a planta, seja nutrição ou seja até mesmo uma praga, uma doença, né? Uma doença no caso, tá bom? Então muito cuidado com relação a isso. Chão de orquidário, tem que ter muito cuidado, limpar muito bem, mais um ponto, né, 8º ponto, então vão ser 11 pontos, você manter o orquidário muito limpo, o chão do seu orquidário muito bem limpo. Se você tem um orquidário rico em podridão, cheio de folha velha, cheio de raiz velha, né, cortada, muita folha podre no chão, aquele meio vai estar totalmente contaminado, todo respingo daquele chão na sua orquídea vai afetar demais a sua planta, tá bom? Outro ponto também que eu acho muito legal de passar para você é sempre você utilizar tesouras esterilizadas. As tesouras precisam estar muito bem esterilizadas. Se você cortar uma tesoura com fungo, ali na lâmina vai ficar alojado o fungo, quando você cortar uma outra, vai entrar em contato com esse rizoma de uma outra planta e vai afetar. Então toda vez que você cortar uma orquídea, tem que esterilizar, seja com uma receita tipo de hospital, com cloro, hipoclorito, etc. Ou então no fogo você esquentando e deixando a lâmina incandescente, tá bom? Então, tesoura, faca, o que você utilizar tem que estar sempre muito limpo de uma planta para outra. Até mesmo dentro daquela planta, você cortou uma frente e vai cortar outra, eu indico você esterilizar. Tá? Lavar muito bem as suas mãos. O 9º ponto, penúltimo ponto. Lava muito bem as suas mãos. Se você não lavar muito bem as suas mãos, provavelmente você vai jogar nas suas orquídeas muito fungo, muita bactéria. Porque se você mete a mão numa orquídea, passa a mão numa orquídea, olha aqui ó, a quantidade de planta que eu tenho. Imagina se eu passo a mão numa orquídea doente aqui e vou passando a mão ao longo de toda essa bancada, eu espalho para toda a bancada essas doenças. Então tem que ter muito cuidado. Mexer com uma planta que está danificada, está com uma praga, uma doença ali, enfim, você tem que lavar muito bem a sua mão, limpar mesmo com sabão, igual como se estivesse no hospital. Beleza? E o 10º ponto é não colocar plantas sobrepostas. Tem gente que tem 10 carreiras de planta em cima, 10 carreiras de planta embaixo, faz aquele estilo prédio, como se fossem vários andares ali do seu orquidário. Cuidado, se você tem um varal assim, excepcional, é menos problemático, mas não é o ideal também. O ideal é você não ter nenhuma planta sobreposta sobre as outras plantas, porque quando você tem plantas sobrepostas, se uma dá uma bactéria, vai atingir as plantas de baixo, provavelmente a planta de baixo vai ter uma bactéria, um fungo, uma podridão. Tá bom? E, então já foram 11 pontos que eu passei para você, vou passar mais um agora. Cultivo em troncos, em tocos, é muito bom porque ele seca muito rápido, as raízes ficam muito bem aeradas. Normalmente, nesse tipo de cultivo, você não tem problema também com fungo e bactéria. Enfim, espero que você tenha gostado. Foi um GTV que eu vou jogar no YouTube também, no nosso canal. Galera do YouTube aí, espero que vocês gostem também. E não fiquem de fora, porque eu tenho certeza que vocês vão aprender pra caramba. Beleza? Então é isso, pessoal. Espero que vocês gostem, a galera do GTV. E qualquer coisa, comenta aqui embaixo se já aconteceu algum fungo, uma bactéria aí com você. E qual é a sua maior dificuldade para combater fungos nas suas orquídeas. Comenta aqui pra mim, que eu quero interagir com você. Valeu, tchau, tchau!